livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8 a seguir. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Irmão, eu confesso a vocês que eu essa tarde estava estudando sobre a igreja de Esmirna e eu até pensei, eu falei, na hora que eu começar a pregar, eu vou pedir para fechar o portão, fechar a porta da igreja para ninguém sair correndo. Porque a mensagem, irmão, vai ser uma mensagem boa. Sabe aquela mensagem boa? Talvez você não vai dar glória a Deus, mas que você vai sair meditando, você vai. Então se segura aí, irmão, que é Bíblia purinha. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 8. Quem encontrou diz amém. Amém. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Espírito Santo, fala conosco, Pai, porque precisamos e carecemos de ouvir a Tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Tome seu assento, Bíblia aberta, por gentileza. Queridos, eu quero meditar com os irmãos sobre a igreja de Esmirna, a segunda igreja do Apocalipse. Essas cartas que foram escritas para as igrejas da Ásia Menor. Nós estamos na segunda carta. A primeira foi a igreja de Éfeso, que foi quarta-feira passada, onde Deus falou conosco tremendamente. E hoje não será diferente. Queridos, a igreja de Esmirna, que hoje é conhecido como Esmir, a cidade onde Esmirna do passado estava, hoje é conhecido como a cidade de Esmir nos dias de hoje. Tinha um pastor, e esse pastor era Policarpo. Policarpo morreu com 86 anos, no ano 155 da era cristã, depois de Cristo. Ele foi queimado vivo numa fogueira por não adorar a César. Por não adorar a César. Por quê? Porque essa cidade ela tinha uma particularidade. Esmirna tinha uma particularidade, que ela adorava a Roma e adorava também a Policarpo, né, um dos Césares daquele tempo. E Policarpo não, Tibério, que era um dos Césares daquele tempo. E Policarpo não quis adorar César, por essa razão ele morreu. E é interessante que alguns historiadores escrevem algumas frases que Policarpo falou no momento da sua morte, quando ele foi questionado, porque quando ele estava sendo torturado para a morte, os seus algozes romanos e também judeus fizeram uma pergunta a ele, dizendo assim: se você negar o teu Deus e adorar a César, nós paramos com a tortura. E eles acendendo a fogueira para poder queimar ele, ele falou assim: me lança no fogo, faz o que vocês quiserem, porque eu vou passar para um fogo momentâneo. Esse fogo vai queimar o meu corpo e eu vou morrer. Agora o que está reservado para vocês é um fogo eterno que não vai se apagar, se vocês não se arrependerem. Então é uma das frases de Policarpo. É interessante que a cidade de Esmirna era uma cidade grande, era uma cidade bonita, era conhecida também como a coroa de Roma, porque a cidade tinha forma de coroa, era uma cidade muito próspera, uma cidade portuária. Só que a igreja de Esmirna, nessa cidade rica, era uma igreja pobre, uma igreja simples, uma igreja pequena de um povo sofrido. Então tinha essas particularidades. Essa cidade também, na sua história, diz que no ano 195 eles levantaram uma grande estátua de adoração a Deus, a Roma, a cidade de Roma. Levantaram ali uma estátua e adoravam. Então era uma cidade muito idólatra. Muito bem, vamos lá. Apocalipse capítulo de número 2, verso número 8, está com a Bíblia aberta? Veja comigo aí, o que diz lá. Diz assim, ó: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último,
que esteve morto e tornou-se a viver. Ao anjo da igreja que está em Esmirna. Esmirna, colocaram no grupo da igreja a definição do termo, do nome, o significado do nome Esmirna, que é mirra, espremida, tirada perfume. E o que é a mirra? A mirra é um perfume interessante que quanto mais você movimenta, mais você mexe nesse perfume, mais ele exala o cheiro. E aqui é próprio esse nome para uma igreja, porque a igreja, quanto mais oprime, mais bate, mais mexe na igreja, mais ela exala o perfume de Cristo. Porque se teve um momento que a igreja mais cresceu, foi a igreja primitiva de Atos 2. A igreja ela era perseguida, só que crescia soberanamente. E perceba que toda igreja que passa dificuldade e opressão, ela cresce, talvez não em número, mas em qualidade sim. Por quê? Porque se tem uma coisa que Deus ama, não é simplesmente número, porque Deus ama a multidão, até porque os discípulos pregavam e muitos se convertiam. Só que o que Deus preza é coração contrito e adoração sincera. Então quanto mais o inimigo tenta oprimir a nossa vida, mais nós exalamos o perfume de Cristo em nós. E é interessante o significado do nome Esmirna. E ele continua dizendo assim, quem escreve estas coisas diz o primeiro e o último. O primeiro e o último. Quando ele fala o primeiro e o último, ele está dizendo daquele Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Ele está falando da onipresença de Deus. Ele está falando do Deus do início e o Deus do final. Eu falei aqui quarta-feira passada, se eu não me engano, que o Deus que falou conosco no ontem, não falei domingo na ministração de oferta, que o Deus que esteve conosco no ontem é o Deus que nos espera amanhã. Às vezes a gente fica aflito por uma situação na nossa vida, de um problema que vai acontecer amanhã, e a gente já fica preocupado como tudo vai acontecer, sendo que a Bíblia manda a gente tranquilizar, porque no amanhã da gente não chegou, ele já está, porque ele é onipresente. Ele diz assim, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quando ele fala esteve morto e tornou a viver, ele está falando da sua eternidade. Por quê? Porque como era uma cidade muito idólatra, os César passaram, morreram, mas ele hoje, há mais de 2000 anos, estamos pregando sobre esse Jesus. E os Césares que naquele tempo era adorado já não existe mais. E ele está dizendo, eu sou aquele que esteve morto, mas venci a morte e estou vivo. Meu irmão, era para você dar glória. Era para você dar glória. Por quê? Porque o nosso Deus está vivo. Ele está vivo. Aí no verso de número 9 ele diz assim, conheço a tua tribulação. Conheço, eu estou acelerando porque eu quero chegar no ponto que eu quero parar. Ali a gente encerra. No verso 9 ele diz assim, conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. Eu estava essa tarde olhando esse texto aqui, de um texto dizendo assim, eu conheço a tua tribulação. Eu conheço. Por quê? Porque, irmão, basta você. Nós vamos desconstruir algumas coisas aqui, capaz que você não entenda. Eu peço que você esteja atento para você poder entender. Se não sair daqui murmurando, vai dar certo. Eu conheço a tua tribulação. Meu irmão, Deus não nos livra de certas tribulações. Mas isso não quer dizer que Ele não conheça que a gente está passando por tribulação. E outra, o Deus permitir não quer dizer que Ele não tenha capacidade de livrar. Ele tem capacidade de livrar, Ele só não quer. Por quê? Porque tribulação na vida do crente é aprendizado, irmão. Irmão, é triste crente que não passa tribulação. Aleluia. É triste. E você vai entender. Então Deus, Ele não quer livrar, mas Ele conhece. Ele autoriza o problema, mas não é descuido. Ele sabe que você está passando. E tem gente que fala assim, eu quero morrer. Aí o Senhor diz, vai morrer nada. Senhor, me leve. Leva nada. Ah, Senhor, eu quero morrer. É igual eu falei, né? Ah, eu quero morrer. Dá dor de cabeça e tomar durinho. Eu quero morrer, então deixa eu pegar, irmão. Ah, Senhor, eu quero morrer. Vai ter um medo da morte, mas morre. Aí como vai morrer? Para de falar as coisas que não sabe, irmão. 2 Timóteo capítulo número 3, verso número 12. Diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmão, tem texto que a gente precisa grifar na Bíblia. Grifar, riscar. Eu tenho essa Bíblia aqui, irmão.
Rapaz, ela não tem nem lugar onde riscar mais. Ela tá toda riscadinha, toda marcadinha. Não é pecado riscar, que é pecado, irmão. Aqui, ó, eu me acho nela, eu manejo bem, eu sou rápido no gatilho nessa Bíblia. Tem aquelas Bíblias que você pega que você não tem muita manha, né? Você vai abrindo assim, essa aqui não, essa aqui, qual o texto? Eu já sei mais ou menos que tá, já, né? Então eu risco, olha como ela tá toda riscadinha, toda. Por quê? Porque eu gosto de pegar ali a referência, aí o gatilho, você pega. Então não faça isso. Olha, eu li um versículo aqui, você não deu nem glória a Deus, está assustado. Ó, 2 Timóteo capítulo número 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, todos quantos querem ser crente de verdade, é o que Deus está dizendo, serão perseguidos. Quem é perseguido aqui, levanta a mão. Quem não levantou, depois do culto, vem orar para você se converter. Vou orar por você, tem alguma coisa errada. Porque para ser crente tem que ser, diz aqui, irmão. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. E é por isso que eu falo, Senhor, está tudo muito bom, envia essa perseguição para eu orar mais, para eu consagrar mais. Meu irmão. Atos capítulo de número 4, verso número 21. Diz assim, ó. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Os discípulos, os discípulos. Atos 4. Se você ler o contexto, eu não vou ler. Os discípulos fazem um milagre e o povo fica maravilhado. E depois que o milagre acontece, presta atenção. No verso número 21 ele diz assim, ó, depois do que? Eles terem feito o milagre. Depois deles terem orado lá e Jesus através deles ter feito o milagre. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar. Ou seja, prenderam, falaram assim, vamos prender, e começaram a procurar alguma coisa. Aí não achando como os castigar, por causa do povo. O povo começou a clamar, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aí por causa do povo, eles não foram presos. Ou seja, o que é isso aqui? Eles estavam fazendo a obra de Deus, tinha acabado de fazer o milagre, tinham acabado de realizar o milagre, e o povo aqui estava perseguindo. Fato é que a gente começa a orar para Deus dizendo assim, eu sou tão crentinho, Jesus, e o Senhor deixa o inimigo vir contra mim. A gente é melhor que os discípulos, irmão? Os discípulos faziam milagre lá, eram perseguidos. Agora veja aqui, continuando o mesmo verso 9. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço a tua pobreza. Isso daqui é literal. Literal. Aí Jesus fala para eles de algo sobrenatural e espiritual. Jesus fala assim, conheça a tua pobreza, porque tu é pobre, irmão. Tu é pobre. Ou igrejinha pobre, Jesus falando, né? Mas tu és rico. Ou seja, o entre parênteses ali é aquilo que o homem não podia ver. Por quê? Era uma igreja pobre em uma cidade rica, numa visão humana, no contexto literal. Agora, no contexto espiritual, era uma cidade pobre com uma igreja rica. Porque se tem uma coisa que Deus faz é trabalhar no contramão da sociedade e da humanidade. Deus pensa totalmente, até porque a Bíblia diz assim, quem quiser ser o primeiro, porque os últimos serão, quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Que conversa, irmão? Então a gente vê que quando a gente vai para o Evangelho, a gente tem que abrir mão das coisas. Mas espera aí, quando eu faço uma aliança, uma sociedade com alguém, não é para ganhar alguma coisa? No contexto do Evangelho, não. No contexto do Evangelho, você faz uma aliança com Cristo para abrir mão das coisas. Só que o Evangelho que está sendo pregado hoje é diferente. Tem umas teologias esquisitas aí. Que você, se você ficar doente, você não é crente, que se você for pobre, você não é crente, que você, porque eu determino que você que abra a porta, eu determino, quem determina? Quem, irmão? Eu tenho uma raiva dessa teologia do determinismo, criatura determinando algo para o Criador, que conversa é essa? Quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe, levanta a mão bem alto. Já imaginou seu filho igual o meu filhinho ali? Eles são abusados. Eu de 2 anos falo, eu quero bala. Eu olho para ele e falo, seja homem. O teu tamanho, cara. Não, eu quero bala. Eu quero a goia, Eu até tenho a bala, mas eu olho bem para a cara dele e falo assim, não vou dar para tu aprender. E é assim que Deus faz com a gente.
Aí chega e fala, eu determino. Deus fala assim, eu tenho milagre para você. Até ia dar, mas agora não vou. Aí a Bíblia diz assim, ó, vocês não recebem porque não sabem pedir. Tem um versículo bíblico que diz assim, pedir mal, por isso não recebe. Não, mais ou menos esses pedidos. Mas nosso filho você perdeu, cada pedido que é só uma misericórdia. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Por quê? Porque no contexto espiritual o que vale é riqueza espiritual e riqueza emocional. Porque, irmão, o que eu conheço nessa sociedade de gente rica que é pobre do que? Pobre de sentimento, pobre de saúde, pobre emocional e espiritual. Tanta gente com tanta posse, necessitando de tantas coisas. Aí você, irmão, ganha um salário mínimo. Todo mundo olha para você e está preocupado. E você, se não colocar o celular para despertar, você perde a hora. Porque dorme que é uma bênção. E dorme. É aquela qualidade sentimental. Tem música, tem dinheiro, irmão. Tem carro do ano, tem casa boa, tem qualquer coisa. Nunca está falando. Está com ansiedade no hospital. Está com ansiedade, irmão. E a gente o que, irmão? A gente precisando das coisas, lutando, tal, e batalhando, com saúde, dorme bem, tem o necessário para sobreviver, adora a Deus, vem para a igreja, é feliz, tem os filhos, comunhão em casa, um lar abençoado, ainda está querendo o quê, irmão? Deus te dá o necessário, você se veste, você come, talvez não come o que você quer, mas não passe a fome, talvez não tenha a roupa que quer, mas também não anda nu. Deus te sustenta, Deus cuida de você. Você não vive batendo ponto em hospital, numa máquina, numa hemodiálise. Você não toma remédio controlado. Deus tem livrado de dar saúde. Você é próspero e nem sabe. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 6, verso de número 19. Diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões cavam e roubam. Verso 20, mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrão não escava nem roubam. 21 é para fechar. O 21 é para você dar glória, irmão. Não vou ficar nervoso aqui. Porque onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Aleluia. Eu vou falar uns negócios aqui. Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de crente nós somos? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Atos. Nós vemos lá a história de 2 discípulos, Pedro e João, Atos 3, que estavam subindo para onde? Para o templo. Para fazer o quê? Para adorar. Aí quando eles estavam indo para o momento da oração, ele chega na porta formosa e tinha um cego. Quando ele chega, encontra o cego fala assim, o aleijado fala assim, aonde que vocês estão indo? Estão indo para a igreja, dá uma esmola. João, você trouxe oferta, João? Não trouxe nem oferta, não tem nada, nem para oferta. Nem para oferta. Sério mesmo, você tem que ir para a igreja sem oferta. Porque não tem dinheiro. Mas como que nós vamos pagar a entrada lá na igreja, lá, porque é camarote, nós temos que pagar a entrada para ir lá. Porque hoje tem umas igrejas que tem que pagar a entrada, né, irmão? Pulseirinha de camarote para poder entrar na igreja. Mas, João, e aí, como nós vamos fazer? Eu não tenho. Não, então vamos dar para ele o que a gente tem. Porque eu não tenho dinheiro, mas tem algo em mim que eu tenho abundância. Aleluia. Eu tenho tanto em mim que transborda de forma que eu posso dar para ele também. E o que ele tinha? Ele falou assim, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas eu tenho algo em mim que eu posso dividir com você. E isso eu tenho bastante. O que? Levanta e anda. Aquele homem levantou e saiu andando. Agora, o que mudou a vida dele? O que mudou a vida dele? O dinheiro que outros deram ou aquilo que os discípulos
O que muda a nossa vida, e às vezes a nossa necessidade não é nem aquela porta para abrir, nem aquele salário para aumentar. Não, às vezes a nossa necessidade na nossa vida é essa graça que o mundo não vê e não valoriza, mas que falta em nós. Por quê, irmão? Irmão, vem para cá. A gente precisa melhorar muito no contexto da igreja. Muito no contexto da igreja. Por quê? Porque a gente olha aqui para os cultos. Está dando um eco aqui, gente. A gente olha para os cultos. Se entrar um aleijado aqui hoje na porta, a gente fala assim: ô meu filho, Deus abençoe, viu? Pega a cadeira, mas alguém ajuda ele, leva ele embora, cadeira de roda. Porque ele veio para pedir oração e a gente sabe que ele não vai levantar. Eu fui pregar esses dias numa vigília, irmão, que eu contei foi seis adolescentes batizados no Espírito Santo. Liderança dos adolescentes, irmão, põe a mão na cabeça e falou: meu Deus, o que está acontecendo? Assustado com o que está acontecendo, porque Jesus está batizando, ó. Aleluia. Qual que foi a última vez que os irmãos viram aqui? Eu sei o que aconteceu. Que Jesus batizou com o Espírito Santo aqui na nossa igreja, na nossa aqui. Alguém lembra? Quem lembra, levanta a mão, que eu não lembro. Alguém lembra? Hã? 2 anos já. Que vergonha, nossa, né? Não, você não fica vermelho, não? Porque eu fico envergonhado, irmão. A geladeira está grande. A gente fica envergonhado como crente. Quando que foi a última vez que você viu um milagre? Estou falando milagre, não Jesus cuidar da dor de barriga. Eu estava com dor, é uma cólica e Deus curou. Aí pede oração, vai lá e toma um cataflã e melhora e diz que é Jesus, não é? Eu estou falando milagre. Jesus fez milagre. Que você viu, não testemunho que você ouviu, que você olhou e viu. Um cego ver, um surdo ouvir, um aleijado andar. Quem aqui levanta a mão que eu quero te dar um abraço? Não. Tá, e o que está faltando? Jesus perdeu o seu poder? Não. Ele deixou de fazer? Tem uma promessa bíblica que diz assim, ó: nos dias de vocês, coisas maiores ainda farei. E por que ele não está fazendo? A culpa é de Deus? Não. Então a culpa é de quem? É nossa, irmão. Alguma coisa está errada que a gente precisa corrigir. Aleluia. Talvez nós somos a igreja, a luz do mundo, rica. Assembleia de Deus, a maior igreja pentecostal do Brasil. E a gente, onde eu sou da Assembleia de Deus? Sou obreiro da Assembleia. E daí, irmão? Vai na igreja, o povo entra e sai. O povo vem aqui, fica um tempo, vai embora, ninguém pergunta aonde que está, se morreu, se está vivo, o que aconteceu. Não, virou clube. A gente não se importa com os outros. Se Deus falou amém, se não falou, a minha preocupação é vir na igreja bater cartão. Deu horário, quer ir embora. Deu horário, quer ir embora. A minha preocupação é isso. A minha preocupação não é ver mover no Espírito Santo, não. É eu ouvir aquelas mensaginhas mais ou menos aí que eu falo, eu estou vendo aqui um negócio e a gente fica procurando onde que está, eu quero ver também. E a gente fica olhando para os outros para ver se os outros estão vendo. Tem um vento, tem um anjo, tem uma bola de fogo, tem um negócio. E a gente fica tentando achar um vento, a bola, um negócio, não acha nada. E vem para a igreja e volta, vai para casa e aquele negócio. Irmão, cadê a riqueza? Aleluia. Cadê a graça, a unção, o poder? Cadê? Não tem, acabou. Eu falei que ia pegar, eu avisei. Oh, glória a Deus. Nossa preocupação é assim, ó. Não, eu vou falar. A nossa preocupação é assim: a gente precisa colocar alguém no governo. A gente precisa ter um presidente crente. Quem disse que a igreja precisa de um presidente crente, não? Deputado crente, senador crente. Não precisa. A igreja não precisa. Não, a gente tem que ter pessoas influentes na igreja. E está assim de gente influente na igreja. Está cheio. Mas o céu está procurando gente crente, não influente. Na verdade, é muita gente influente na igreja e pouca influência da igreja no mundo.
dinheiro, irmão? Tem dinheiro. A igreja tem, não é a igreja pobre, mas não. Não é a igreja pobre, não. A igreja tem dinheiro. É pecado? Claro que não. Não é pecado. Mas a gente tem que saber dividir as coisas, equilibrar as coisas, não ter o coração nessas coisas. Porque numa igreja suntuosa Deus fala, numa igreja simples Deus fala também. A nossa preocupação maior é que independe do falar de Deus. O que eu quero é congregar numa igreja boa. Ainda tranco o dízimo se não fizer alguma coisa. É porque não estou fazendo nada com o meu dízimo, então eu não vou dar o dízimo. E a gratidão? É pagamento? Agora é consórcio? É aluguel? Vamos continuar? Quem está comigo diz amém. Amém. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu vou até pular essa parte aqui. Eu ia falar os negócios, mas não vou nem falar. Vou deixar quieto. Eu quero salientar assim, ó. Dos que a si mesmos se declaram. Porque tem uns se declarando aí, viu? Tem uns se declarando. Judeus e não são. Crente não são. Obreiro e não são. Sendo antes sinagoga de Satanás. Quando ele fala sinagoga, estão virando igreja de Satanás. Templo de Satanás. Satanás entra e usa ele. Assim como nós somos templo do Espírito Santo, tem um se deixando ser sinagoga. Templo de Satanás. Eita, Jesus me ajuda. Verso 10, irmão, vamos lá. Não temas coisas que tem que sofrer. Eita, Jesus da glória. Verso 10, está aberta a Bíblia aí, irmão? É isso mesmo que está escrito? Não temas as coisas que tens que sofrer. Verso de número 10. Tem outra versão que diz assim, ó, não temas as coisas que hás de padecer. Ou seja, tem, irmão, hás de padecer. Você vai sofrer. Isso aqui é uma confirmação, não é uma possibilidade. Ele fala, tens que sofrer. As coisas que tem que sofrer. Porque nós temos e devemos, como cristãos, passar por alguns sofrimentos. Só que Ele está conosco sempre nas nossas tribulações. Ele conhece. Glória a Deus. Salmo de número 46 diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então Ele sempre vai estar. Gamaliel dá testemunho dos discípulos em Atos 5. Ele dá o seu parecer a respeito do julgamento dos discípulos. Percebe isso aqui, irmão, leia comigo que é a Bíblia. Ó, Atos capítulo de número 5, verso de número 38. Ele diz assim, ó, Atos 5, 38. Atos 5, 38. Abre essa Bíblia, irmão, vamos ler. Vamos ler, que vocês estão muito quietinhos. Vocês estão muito quietinhos. Eu quero que vocês abram a Bíblia, senão vocês vão falar assim, o pastor está de história, ele está falando dos negócios ali em cima, eu acho que ele deve estar nervoso, ele deve estar bravo. Então não estou tranquilo. Atos 5, verso número 38. Encontrou? Agora vos digo, dai de mão a esses homens, Gamaliel falando, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Porque outros já tinham vindo e tinham feito tais coisas e não tinham dado em nada. Aí Gamaliel falando, deixa eles. Verso 39. Mas se é de Deus, não podereis instruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com eles. 40. Chamando os apóstolos. Eita, o que está escrito aqui mesmo? O que fizeram com eles? Rapaz, sério mesmo que açoitaram? Está escrito aí mesmo? Chamando os apóstolos. Tá bom, nós concordamos. Gamaliel, entendo. Então tá bom, então não vamos prender, não vamos fazer nada. Chama eles aqui, que nós vamos dar uma palavra de agradecimento. Chama aqui. Chamou tudo, Pedro, João, Tiago, Mateus, chama todo mundo aqui. Chamaram lá. É o seguinte, meu filho, nós entendemos, nós até compreendemos vocês, viu? Nós entendemos vocês. Então agora nós vamos dar um presente para você. O que? Toma de açoiteira. Pé, surra, tranca aí, bate com força. Açoitaram! E ordenando-lhes que não falassem, em nome de Jesus os soltaram. Viu? Vocês estão livres aí, viu?
vocês estão livres. Aí, olha os discípulos saindo de dentro do julgamento, de dentro lá, dizendo, foram livres? Como, rapaz? Eita, rapaz, ele tá ardendo, hein? Ei, Jesus da glória. É bom demais ser crente, não, Antônio? Ai. João, meu filho, seu mais novo, tá doendo muito? E João falou, Pedro do céu, rapaz, parece que bateram mais em mim. E Mateus falando assim, gente do céu, que dor, rapaz. E Tiago, Tiago falando assim, rapaz, que vontade de pescar de novo, mas não posso. E doendo as costas, e o sangue descendo. Aí o que eles falaram? Desviaram, foram todos embora, desviaram, apanharam, irmão. São consciente que fazer o quê? Bora! Continua lendo. Olha o que diz lá. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-nos que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. No 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta em nome de Jesus. Apanharam e saíram. Eita, sua mão, irmão. Nós estamos apanhando, mas pelo menos a gente é crente, irmão. Nós estamos apanhando, mas pelo menos a gente não negou, irmão. A gente está apanhando, mas a gente continua ainda servo de Deus. E o 42 melhor. Porque qual que era a ordem depois da surra? Você não vai mais pregar. Não vai mais pregar. Agora que te dá oportunidade, você vai ficar calado. Não vai aceitar mais a agenda, não. Se te der para você liderar, você vai ficar quieto. Tá bom? E se você voltar, vai tá bom. E se você pegar você fazendo alguma coisa lá, nós vamos voltar lá e vai apanhar de novo. 42. Não. Irmão, fica de pé. Leia para mim o 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessava de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Apanha. Se pregar, vai apanhar de novo. Não cessava. Saíram regozijando. O que é regozijar, irmão? O que é regozijar? Regozijar é fazer festa. Eu quero trabalhar pro meu Senhor. Palavra com amor. Aí quando eles encontram alguém, fala, meu filho, vem cá. Rapaz, tu tá vindo de onda, tudo banhado. O que aconteceu? Nada não, meu filho, vem cá. Jesus é bom, Jesus te ama. Vem cá, Jesus te ama, irmão. E todo tempo, tudo era motivo para evangelizar. Era na casa, era na rua, era na praça. E a gente, irmão! Aí uns crentinhos mais ou menos. É tanta luta. O inimigo se levantou de tal forma. Pra ser crente, irmão. Não, e outra. O açoite aqui não é espiritual, é literal. É segurar e tomar açoiteira. Agora imagina a gente sair para evangelizar e levar uma pedrada no meio da rua. Não, nós vamos pro soco, irmão. Chega, irmão, quem vai comigo? Irmão, pega aí os diáconos e pega um pedaço de pau, cada um, vamos lá. Não, na verdade, quer ser vingado. Não, e outra, não, eu estava evangelizando com os irmãos da igreja, apanhei na rua, vou processar a igreja. Tem gente que não. Se alguém te. Não, e outra coisa, você está entregando folheto e alguém não recebe o folheto, ele agradece, não vai mais. Ou fica com o folheto assim, toma aí, miserável, toma, pega aí, pecador, incircunciso. Não, quer obrigar os outros a pegar o folheto ainda. Não, pega aí, você tem que pegar o folheto, pega aí. Ele não aceita açoites. Ele não aceita, por amor do evangelho, você abandona Jesus, mas é daqui para ali, irmão. Eita Deus, aleluia. É como se a gente
importante que o discípulo, irmão. Você é mais importante que Pedro? Aleluia. Eu sou mais importante que Lucas? Esses homens na Bíblia? Então por que eu cogito na minha alma desistir diante de qualquer dificuldade? Isso que nem assunto eu levei. Estava conversando com um amigo. Não vou falar o nome dele, mas eu tenho um problema sério que às vezes eu falo no meio da conversa. E eu estava falando com ele, e ele falou assim: Pastor Jadson, eu preciso tomar um café contigo para distrair um pouco, porque eu ando muito, sofri demais. Mas por que você está sofrendo? É muito voo, é muito cansado, eu vou para lá e para cá, e correria, os irmãos, e agenda e tal, e andando de carrão, comendo o bom e do melhor. Tem dia de folga, tira férias, mas tu tá sofrendo. É muito culto, irmão, é muita agenda, é muita correria. Isso porque a vida de pastor, né, irmão? A vida de pastor sabe o que é, né? É muita correria, muita gente para atender no meu gabinete. Não levou uma açoiteirada num desviado. E diz que tá passando luta. Não, em outra. Não pode dobrar o joelho na igreja, não pode dobrar o joelho, porque, dobra o joelho. Faz calo no meu joelho, eu não posso dobrar. Dobra o joelho em minha casa, assim, fica meio que vai, meio que não vai. Para não sofrer, irmão. Não, hoje eu não vou na igreja, tá muito frio na igreja, um gelo naquela igreja, não tem ar-condicionado, é um gelo naquela igreja. Imagina se o crente receber uma açoiteirada nas costas. Mateus capítulo de número 5. Abra a Bíblia, irmão. Abra a Bíblia. Eu estou com vontade de pregar até meia-noite hoje, mas não posso. Já deu minha hora já. Mateus capítulo número 5. Abre a Bíblia aí, irmão. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Tem que falar, Deus não sabe. Vocês acharam, irmão? Mateus capítulo número 5, verso número 11, é o que diz: bem-aventurados sois quando meu Deus, irmão, eu já estou com vontade de chorar. Bem-aventurados sois quando por minha causa. A questão é que a gente não está fazendo por causa dele, irmão. A gente faz para os outros ver. A gente faz para o povo ver, a gente faz para se engrandecer, a gente faz para ganhar cargo, a gente faz para ter status. A gente não faz por ele. Mas aqui, quem sofre, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Verso 12: regozijai-vos. O que os discípulos fizeram quando saíram dos açoites? Saíram regozijando. Qual o conselho aqui em Mateus 5? Regozijai-vos e exultai, adore, louve, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Você não é o único a ser perseguido, você não é o único a ser caluniado, você não é o único a passar perseguição, porque teve gente antes de nós que passou açoites e não desistiu. Então não é nós que iremos desistir. Na perseguição a gente adora, na luta a gente adora. Aleluia! Aleluia! Fala a Deus, A gente precisa sofrer uns confrontos, irmão, para saber se a gente é crente. Deus nos testa assim. Ele vai mandar alguém, irmão, para confrontar, para ir contra, para falar uns negócios, para o céu ficar olhando e falar assim: será que ele aprendeu? Porque é necessário sofrimento, Então os crentes ignorantes aqui, irmão, os crentes nervosos, os crentes com índole forte, fica esperto, irmão, chega uns açoites aí, e o céu vai ficar olhando para você e dizendo: eita, eu fico imaginando o céu olhando para Pedro. Pedro sanguíneo, bravo até o tutano, irmão. E o açoite nas costas, lá, e o céu olhando, ei, Pedro, e Pedro sai cantando dentro,
Aí o céu vai falar, aprendeu, ó que benção, aprendeu. Aprendeu. Eis, eita, que tá ficando, irmão, olha isso aqui, olha a continuação do verso. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. O diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, falando para a igreja no contexto literal, dizendo assim, o diabo vai lançar, para vocês ser posto à prova, ou seja, o diabo vai lançar, mas não vai lançar sem propósito. Tem um propósito nisso. A prisão que o diabo vai lançar tem um propósito, para que vocês sejam postos à prova. Olha para mim aqui, irmão, olha para mim. Não há fidelidade sem prova. Porque tem gente que ama a Deus e não ama coisa nenhuma. Eu amo Deus. Aí daqui a pouco, te amo Deus. Te amo Deus. E não ama coisa nenhuma. Só vai tirar a prova que ama de verdade quando passar pela prova. Passar por umas prisão aí, por uns açoites aí, para realmente Deus saber se ama ou se não ama. Olha aqui, Romanos 5, verso 3. Romanos 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, paciência, verso 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Viu que prisão? Não é tentação, irmão. Não é tentação. Da tentação Deus livra. Agora, da prisão, Deus permite. Por quê? Porque a prisão produz o quê? Paciência, perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Viu como é bom? Tem uns crentes desesperançados que precisam passar uma prisão para poder ganhar experiência. E tereis tribulação de 10 dias. E terei tribulação de 10 dias. Na continuação do verso 10, né? Na continuação do verso 10. E terei tribulação por 10 dias. Quando ele fala tribulação de 10 dias, ele está falando do tempo determinado da tribulação. Por quê? Ele não está falando do tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus, a gente não sabe. Mas quando ele fala 10 dias, ele está falando do tempo do homem, o Cronos. Então o tempo do homem tem começo, meio e fim. Então ele está falando 10 dias. Talvez a partir de hoje, irmão. Talvez alguém já passou do quinto dia. Talvez alguém hoje seja o 9º dia para alguém, amanhã o 10º e vai acabar a prova. Não sabe. Ou seja, ele está falando que tem tempo determinado para essa prova acabar. Romanos capítulo número 8, para toda a glória. Verso número 16, diz assim, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu sofro hoje, mas amanhã vou ser glorificado. Glória a Deus. Tem um tempo determinado. Segundo aos Coríntios, capítulo número 7, verso número 17, diz assim, ó, porque a nossa leve... Não vou aguentar. Aguenta, irmão. Aguenta. Abre lá. Segundo aos Coríntios 17. Abre lá que eu quero ler com você. Estou terminando já. Estou correndo tudo aqui. Ó, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso número 17. Abre lá para tu ver. Eu quero ler com você. 4,17. Encontrou? Segundo os Coríntios 4,17? Amém. Porque a nossa, fala isso, profetiza, a nossa leve. Continua. Ué, calma. Você leve, calma. Tá com vontade de ir embora? Eu também. Calma. A nossa leve. Então quer dizer que tu suporta, viu? Tu aguenta, viu? Tu aguenta, é leve. Ah, eu vou morrer. Vai não. Ah, eu não vou aguentar. Vai aguentar sim. A tua leve. E também momentânea. Não vai durar para sempre. É um momento. É verdade, Deus. Aleluia. É um momento. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno. Agora tu tem que dar glória. Peso de glória acima de toda comparação. A minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de glória.
Acima de toda comparação, verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Não foque no problema diante dos teus olhos, mas foque na promessa de Deus para a tua vida. Você está focando no problema, está olhando para o problema. Você está olhando para o problema. Olha que é leve e é momentâneo, e vai produzir em você um peso de glória. Então não se atente, porque os teus olhos estão vendo, os teus olhos não estão vendo saída, mas nós temos uma porta aberta no céu. Nós temos um Deus que é vivo, que é o Deus do ontem e do hoje, e será eternamente aquele que era, que é e que há de vir. O que estava morto, mas está vivo. O que foi morto, mas está vivo, e Ele produz em nós um peso de glória excelente. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Ó, meu Deus. Glória a Deus. Que conselho, ser fiel até a morte. Conselho bíblico para nós, hoje a gente possa levar para casa. Ser fiel até a morte. Glória e a Deus. não negocie seus valores. Não negocie seus valores. Filipenses capítulo 1, verso de número 29 diz assim, ó: porque vós sois concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele. Vós concedeu a graça de você sofrer por Cristo, não só crer nele, porque é bonitinho demais, né? A gente vem na igreja e vê tudo é maravilhosa. Eita, vou na igreja, mas a Bíblia está dizendo assim que é graça de Deus a gente sofrer por ele. E sofrer, irmão, a gente tem que sofrer por ele também. Olha o que diz o verso: porque se vós sois concedidos a graça de padecer por Cristo, e não somente credes nele. Dar-te-ei a coroa da vida. Por que ele falou dar-te-ei a coroa da vida para essa igreja? Para essa igreja de Esmirna. Por quê? Porque os sacerdotes de Dioniso, o Deus, recebiam coroa. Os atletas olímpicos que a cidade recebia para os Jogos Olímpicos que existia lá também, recebiam coroa de louros. Esmirna era uma cidade em forma de coroa, conhecida como a coroa de Roma. Aí o céu olha e fala assim, ó: dar-te-ei a coroa da vida. Não uma coroa de louros, como os jogadores olímpicos recebiam, mas uma coroa de ouro. Aleluia! Verso 11, para a gente terminar, ele diz assim, ó: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Por que ele fala assim? Aquele que perseverar não vai sofrer o dano da segunda morte. Porque a primeira morte é física, a segunda morte é espiritual. Apocalipse capítulo número 20, verso número 6, ele diz assim, ó: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá. Só quem vence, viu? Os covardes e medrosos que logo volte. Porque aqui a promessa para quem é vencedor, para quem leva açoites, para quem sofre tribulações, para quem sofre nessa terra por amor ao nome de Cristo e não desiste. Para a gente encerrar, fique de pé. Aleluia! Mateus capítulo número 10, verso número 28. Mateus. Abra a Bíblia, irmão, aí. Mateus, pra gente, eu terminei já, fechei a minha. Pronto, vai orar, vamos embora. Mateus capítulo número 10. Verso número 28. Amém? Amém. Mateus 10, verso 28. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a... Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é este que faz perecer no inferno tanto a alma como o corpo? Não é o diabo, viu?
é Deus. Aleluia, Deus. Aí eu tenho medo do diabo, eu tenho medo dos incrédulos, eu tenho medo dos perseguidores, e não tenho, estou perdendo o temor a Deus. O texto diz assim: não temais os que matam o corpo e não têm poder para matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tenha temor a Deus, sofra por amor ao nome de Deus, não negue a Cristo. Irmão, está sofrendo? Sofra com gosto, irmão. Regozije no sofrimento, que o teu sofrimento venha a ter princípio, venha a ter propósito, que você não venha desanimar pelos açoites, pelas perseguições. Antes regozije nisso, porque está produzindo em você experiência, paciência, aprendizado. E outra, é leve e é momentâneo, e Deus conhece, eu conheço o teu sofrimento. Glória a Deus. Aleluia. Quem louva a Deus por essa palavra diz amém. Amém. Feche seus olhos, coloque a mão no coração, curva a sua cabeça. Coloque a mão no coração, vamos orar junto. Coloque a mão no coração assim, coloque a mão no coração. E fala: Senhor, me faz próspero. Me faz próspero, Senhor. Me faz próspero. Isso, fala: Senhor, me encha de autoridade e graça, para eu poder sofrer os açoites e adorar o teu nome, por eu poder entender as perseguições, Pai, as prisões, e saber que tudo é um propósito de Deus aí, que Deus está permitindo para que eu aprenda em tudo isso. Pai, me faça entender os propósitos, que eu sei, Pai, que é um tempo determinado para tudo isso passar, e talvez seja hoje o dia da minha vitória. E se começar a contar hoje o meu tempo, me ajuda, Senhor, a passar por esse tempo, porque só recebe coroa quem não desiste, Pai. Só não tem o dano da segunda morte é quem persevera e quem não desiste, Pai. O inimigo não tem poder contra a minha vida, não tem o poder de me condenar, não tem o poder de me aprisionar, mas o Senhor tem sim o poder de condenar minha alma, e de ti eu quero a redenção, o perdão e a graça. Me ajude a ser fiel até a morte, para que eu ganhe a coroa da vida. Aleluia. Espírito Santo, olha para o teu povo, para a tua igreja, olha pela nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a entender, Senhor, que nós somos ricos, que nós somos fartos em Cristo Jesus, que nós temos que buscar aquilo que para nós realmente é necessário. E talvez para a tua igreja não é o dinheiro que falta, porque tem. Talvez para a tua igreja não é influência, porque tem também. Talvez para nós o que falta, Senhor, é essa intimidade, é essa graça, é essa unção, é esse poder que nós devemos buscar. Instrui-nos, desperta-nos, Pai, para este tempo, para que nós possamos, mesmo através de luta, de perseguição, de provação, de privações, não desistir, não nos vender por um prato de lentilha, não negociar o nosso dom, não negociar aquilo que o Senhor nos entregou, mas que nós possamos prosseguir de glória em glória, te adorando, mesmo debaixo de açoites, mas não cessando de levar o evangelho do reino. Te adoramos por tudo e em tudo te damos graças, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.